chegaram. Ela recostou-se ao lado da casa. Edmundo ficou à sua frente. Muito tempo olhou fixamente para Ângela, como querendo gravar na sua retina a imagem querida, aquela doce visão de mulher vestida de branco, tendo no braço rústica a cesta de palha e, emoldurando a sua cabeça, um grande chapéu. Queria gravar aquele olhar suave, cheio de bondade pousado no seu. Não foi preciso que Ângela pronunciasse uma só palavra para que Edmundo compreendesse que ela havia lhe perdoado. No seu olhar, ela tudo havia expressado. Tendo deixado Ângela, ele, cabisbaixo, voltou e a passos lentos, muito lentos, chegou ao local onde esteve conversando com sua esposa, sentou-se e ficou olhando para todos os lados. Ninguém passava pela estrada. Edmundo sentiu um bem-estar agradável com aquele silêncio pesado. Tudo estava parado, nem a mais leve aragem passava pelas árvores, o sol muito quente cobria toda a campina, nem mesmo os pássaros cantavam. Esse silêncio foi para sua alma inquieta um bálsamo reconfortante. Ao seu lado, pacientemente, o cavalo comia a tenra verdura. Muito distante, ele podia ver a casa de Ângela. Muito branca, quase que oculta pelas árvores. Sentiu uma vontade imensa de poder ir até lá, de poder tornar a ver o seu quarto grande e calmo, mobiliado simplesmente mas com apurado gosto, de tornar a ver a capelinha onde se uniu com ela. Olhos muito abertos, fitou insistentemente a velha mansão. Foi com desmedido esforço que conseguiu dominar o ímpeto de ir até ao seu antigo lar. Teve vontade de rever também a mãe de Ângela e a ela também pedir perdão, porém não era possível satisfazer essa vontade, tinha quase que certeza de que não seria recebido. Resolveu voltar, pois já era muito tarde, tinha saído cedo e com toda razão Madalena deveria estar inquieta com a sua prolongada ausência. De um salto, levantou-se e montando agilmente saiu a galope pela estrada. Em louca disparada, Edmundo seguia quase alheio a tudo. O seu pensamento confuso se emaranhava cada vez mais. Perto do castelo ergueu os olhos e viu outro cavaleiro que, em grande galope, vinha ao seu encontro. Não teve dúvidas, era a Madalena que, alarmada com a sua ausência, vinha ao seu encontro. Quando os cavalos se encontraram, ele pôde ver pelo olhar vibrante de Madalena que ela estava deveras irritada. Ele bem conhecia esses momentos de sua amada, sabia que era impetuosa e ciumenta. Mais de uma vez ela deu-lhe mostras de quanto era capaz, quando movida pelo ciúme ou pelo despeito. Compreendeu que Madalena suspeitou que ele fora rever Ângela. Ao se defrontarem, rispidamente ela foi-lhe interrogando. Para onde foste tão cedo e por que demoraste tanto a voltar? Será que tiveste a ousadia de ir rever aquela que desprezo e odeio? Todas essas perguntas saíram aos borbotões sem que Madalena pudesse retê-las, tal a cólera que sentia, mas ele, impassível, ouvia sem demonstrar sequer com um só movimento de impaciência, e essa impassibilidade mais a irritava. Num ímpeto puxou com violência as rédeas do animal, foi então que Edmundo, olhando insistentemente para ela, respondeu. Serei, por acaso, um teu escravo para que todos os meus atos sejam fiscalizados? Será que não tenho o direito de ir para onde quero? Serei como uma criancinha governada por severa governanta. Jamais, durante esses longos anos que tinham vivido juntos, Edmundo pronunciara frases tão rígidas. Madalena, atônita, olhava para ele. Viu decepcionada quando Edmundo, sem olhá-la, fustigando o animal, dirigiu-se para o castelo. Ela ficou muito tempo presa ao lugar onde estava, todo o seu ser era sacudido por violentos tremores. Segurava com as mãos crispadas as rédeas. Quem pudesse observar o seu rosto de contornos perfeitos, o seu olhar sedutor, ficaria alarmado com a súbita transformação. Não parecia a mesma mulher. O seu rosto tomou nova expressão, assim como o seu olhar.
Era terrível a cólera que nesse momento sentia. Um ódio feroz a dominou. Preciso afastar Angela, definitivamente, do meu caminho. Tenho que voltar para Paris, o mais breve possível, e lá então, arquitetarei minuciosamente o meu plano, meditou. Tenho servidores leais que executarão toda e qualquer ordem dada por mim. Tenho fortuna e nobreza aí, acobertada por esse manto poderoso, nada me será difícil. Angela desaparecerá do meu caminho para sempre. Se já não tivesse feito os convites para a caçada, hoje mesmo voltaria, quer Edmundo gostasse ou não, mas preciso receber os convidados e também refazer a confiança de Edmundo. Quero que ele nada suspeite do que pretendo fazer. Agirei sutilmente. Edmundo não compreende o poder e a força de uma mulher que, como eu, ama desesperadamente. Angela é o único obstáculo que aparece à minha frente para que Edmundo não seja exclusivamente meu, mas esse obstáculo brevemente desaparecerá. E, rápida, voltou para o castelo. Quando chegou, notou que ele não a esperava no terraço, deixou o animal e, quase correndo, subiu a escadaria de mármore. No salão, não estava. Correndo, foi para o seu dormitório, com força empurrou a porta e, surpresa, deparou-se com Edmundo ainda com o mesmo traje, deitado de olhos fechados. Foi para o seu lado e sentando-se, baixinho chamou. Edmundo. Edmundo. Ele abriu os olhos e a fitou indiferente. Madalena, desesperada, tomou-lhes as mãos e, soluçando, implorou. Perdoa-me. Esqueçamos tudo, as minhas palavras hostis e os meus gestos irrefletidos. Vamos, Edmundo, já é tarde, prepara-te para a refeição que já está muito atrasada. Vou me vestir e nos veremos logo mais. Irresoluta saiu, deixando-o novamente sozinho. Era realmente muito tarde, ele saíra cedo e, depois de todas as emoções sofridas, sentia-se deveras exausto, precisava repousar calmamente. Levantou-se devagar para ultimar a sua toalete e ir para o salão, onde Madalena o esperaria para a refeição. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. A caçada. Alguns dias se passaram depois do incidente da estrada e Edmundo continuava melancólico e apreensivo. Mais de uma vez pude observar o seu olhar parado e a expressão de tristeza estampada no seu rosto, porém voltou a tratar-me com delicadeza e afeto. Aproximava-se o dia da caçada, brevemente o nosso palácio estaria repleto de hóspedes, amigos meus e de Edmundo, nobres e intelectuais viriam para a caça, que nas nossas terras eram famosas. Desde o tempo de meu pai que essas caçadas eram esperadas com ansiedade. Eu tinha ido rever pessoalmente as armas no grande salão destinado a elas. Meu pai tinha cuidados especiais pela sua coleção de armas e pelos seus magníficos cães caçadores. Eu cuidava deles também com desvelando amor. A tudo quanto tinha pertencido a meu pai, eu continuava a dedicar os mesmos sentimentos que ele tinha. Muito pequenina ainda, meu pai já levava-me a caçar com ele. Foi também muito jovem que aprendi a manejar as armas. Quando meu pai organizava uma caçada eu exultava de contentamento. Minha mãe jamais tomou parte nesses divertimentos e chegava mesmo a detestá-los. Nunca entusiasmou-se quando, triunfantes, chegávamos com a ambicionada caça. Recusava mesmo ir vê-la. Dizia a meu pai que não podia compreender esse esporte, horrorizava-se com a morte de indefesos animalzinhos. Só os compreendia correndo livremente pelos bosques e campos. Não sei como minha filha, tão adepta da liberdade, tem coragem para sacrificar esses pobres animais e essas belas aves, dizia. Ora,
minha mãe, nós não vamos aprisioná-los. Pior, Madalena, muito pior, vão matá-los traiçoeiramente. Jamais compartilharei disso. Detesto caçadas e nunca tomarei parte. Realmente minha mãe nunca tomou parte nessas caçadas organizadas com tanto entusiasmo por meu pai, e agora, ao organizar mais uma caçada, sozinha na sala de armas, recordava o vulto de meu pai nessa mesma sala e com essas mesmas armas, cuidadosamente examinando-as para entregar aos seus amigos que, já prontos, as esperavam ansiosos para iniciarem o tão desejado divertimento. Com que alegria parti, muitas vezes, ao lado de meu pai que, além de ser um hábil caçador, era também exímio cavalheiro. Ao seu lado eu cavalgava em demanda da caça, orientada por ele, a bater diversos animais, que foram presas ardentemente desejadas por outros caçadores mais experimentados. Sempre que ia à caça, a sorte me favorecia, jamais deixei de trazer um troféu. Assim como minha mãe, Edmundo também, ultimamente, não era entusiasta do esporte que eu e meu pai adorávamos. Ele ia, mas sem aquele entusiasmo do bom caçador, não fazia questão de abater uma só caça, e, muitas vezes, deixou que escapasse propositadamente o animal que lhe era facílimo de matar. Quando eu consultava para a organização de uma dessas caçadas, ele fugia sempre de dar a sua opinião, deixando que eu, sozinha, revisse tudo e fizesse os convites. Enquanto eu, com auxílio dos criados, selecionava os cães e as montarias, ele indiferente ficava, ou no terraço, ou então ia para o seu aposento, fugindo sempre de dar parecer. Isso me irritava um pouco, mas quando me apercebi que ele realmente não gostava, satisfazia-me somente com a sua companhia durante as mesmas, então esta, que estava prestes a se realizar, foi a que mais lhe desagradou. Não podia compreender por que Edmundo estava tão nervoso e tão diferente. Foi com displicência que recebeu os primeiros convidados, aliás meus amigos, mas quando os seus amigos foram também se aproximando, ele os recebeu ainda com maior indiferentismo. Esse comportamento seu foi tão marcante, que todos os convidados notaram e comentaram. Tive que dar algumas explicações para disfarçar a sua atitude. Expliquei que ele estava exausto devido a muito trabalho que tivera nesses últimos meses, principalmente com seu livro recente que lhe roubou muitas noites de sono e, em muitos dias, ele teve que passar fechado no seu gabinete. Foi justamente para que ele pudesse repousar que viemos para o burgo onde pretendíamos demorar mais tempo do que costumávamos fazer. Com essas explicações a curiosidade dos nossos convidados foi aos poucos diminuindo. Chegou a manhã desejada. Tudo estava preparado para a nossa partida nas primeiras horas da madrugada. Tínhamos de sair muito cedo para ocuparmos as nossas posições nos diversos pontos do bosque. Quando desci julguei que seria a primeira, queria ainda fazer uma ligeira revisão em tudo. Os farnéis, as armas, os cães que, impacientes, ladravam no pátio e, enfim, as montarias. Mas, ao descer divisei Edmundo no jardim, andava devagar, com a cabeça baixa e as mãos para trás. Alarmada, fui ao seu encontro. Nesse instante ele tinha se recostado no tronco de uma grande árvore e estava olhando firmemente o céu que, nesse despontar da aurora, estava impressionantemente belo. Tão absorto estava que não se apercebeu da minha presença. Só quando eu o chamei alto foi que ele se voltou para mim. O seu rosto estava diferente, assim como seu olhar, e quando ele pousou em mim, senti um estremecimento diferente. Tive medo, mas controlando-me, perguntei. Edmundo, por que levantaste tão cedo? Por quê? Porque queria despedir-me destes lugares, que tanto gosto. Despedir? Mas nós não vamos partir hoje, ainda pretendemos demorar muitos dias aqui. Ele olhou-me novamente e, com um estranho sorriso, disse. Sim, Madalena, ficaremos ainda alguns dias, mas não sei por que sinto uma sensação diferente,
principalmente hoje. Foi movido por uma força, que desconheço, que vinha até aqui como para uma despedida. Senti que precisava rever estes lugares. Não sei, Madalena, por quê? Edmundo disse-lhe com um alegre sorriso. Naturalmente não dormiste bem à noite e nada pior do que uma insônia, ela nos faz ver fantasmas tremendos. Vamos, deixa disso, os nossos convidados já estão dizendo, precisamos atendê-los. Já ouvíamos as risadas alegres das damas, as vozes altas dos cavalheiros e os latidos estridentes dos cães ansiosos para serem soltos e, velozes, partirem em busca da caça. Mas Edmundo continuava no mesmo lugar, alheio ao meu chamado. Foi preciso que eu o puxasse com violência. Vamos, precisamos ir logo. Ele ainda quis ficar, chegou mesmo a pedir-me. Madalena, vá com os convidados, eu ficarei. O quê? Perguntei com rispidez. Ficar? Nunca. Quero que vás. E sem mais olhar para ele, sai apressada ao encontro dos nossos convidados. Nem sequer voltei-me para trás. Depois que tínhamos nos afastado do portão e galgado a estrada, foi que voltei-me e pude ainda ver Edmundo montando, auxiliado por seu criado. Foi o último a deixar o castelo. Todos já estavam cientes das suas posições, pois todos eram velhos conhecidos do bosque e as suas posições eram quase sempre as mesmas. Por isso não nos preocupávamos uns com os outros. Edmundo sabia bem onde devia ficar à espera da caça. Alegremente penetramos no bosque e cada qual tomou a vereda onde devia ficar de atalaia. A manhã estava clara e fresca, tudo sorria nesse despontar maravilhoso. O céu muito azul e, no horizonte, já surgiam os primeiros clarões avermelhados do sol que logo mais haveria de brilhar, clareando um novo dia. Quando passei pelo esconderijo, tive vontade de descer para ir ver aquele recanto de tão gratas reminiscências, mas impossível, pois ouvia ao longe a trombeta pedindo que todos estivessem atentos nos seus postos. Apressada, dirigi-me para o lugar onde deveria ficar à espreita da caça cobiçada. Era um pequeno trilho que dava para uma moita de verdes arbustos. Cautelosamente, com a arma engatilhada e pronta, fiquei silenciosa e atenta a qualquer barulho por mais insignificante que fosse. Olhava para todos os lados para não perder um só movimento. Qualquer ruído que ouvisse sobre as folhas secas, apertava decidida a arma, esperançosa de ver à minha frente o animal que seria sacrificado. No bosque só se ouvia o barulho da própria natureza. Parecia que aí não estava um punhado de homens e mulheres fortemente armados, prontos para liquidarem aqueles inofensivos animalzinhos, belos e fortes, que habitavam despreocupados aquele mundo de verduras. E por que os homens queriam sacrificá-los? Por quê? Por mera vaidade, por um capricho de ricos e desocupados. Eu mesma surpreendi-me quando esses pensamentos vieram à minha mente. Porque tinha recordado minha mãe, quando organizei essa caçada. Eu gostava desse esporte, porque então recordar as palavras daquela que eu detestara, e mesmo agora, quando ansiosa desejava bater um animal. Por mais que eu me esforçasse para esquecer, não conseguia, depois, aquela tristeza de Edmundo e o seu pedido para não tomar parte na caçada. Vai, Madalena, eu ficarei. Eu ficarei. E ainda na vereda silenciosa eu ouvi a voz de Edmundo. Era tão diferente o seu timbre. Era triste, assim como seu olhar. Nesse momento, tive arrependimento de não ter atendido seu pedido, e, no meu íntimo, algo anunciou-me que eu tinha errado e que por esse meu imerso iria sofrer terrível golpe. Quis ainda deixar o meu posto e correr para junto de Edmundo. Sabia bem onde ele estava parado, ficava à minha frente. Lá sair quando ouvi barulho de folhas secas e de um animal que se aproximava, ergui a arma mas o barulho se fez ouvir na outra direção, porém ainda podia ser atingido por mim, era só disparar a arma mais depressa possível porque, mesmo que não alcançasse o animal,
o meu companheiro que estava nas proximidades o atingiria fatalmente. Não relutei e com firmeza detonei a minha arma. O tiro reboou no bosque. Os cães ladraram ao longe. Logo em seguida outro tiro, não tinha mais dúvida, o animal tinha sido atingido. Alegremente deixei o meu posto e corri para o do meu companheiro. Quando me aproximei, vi que ele tinha corrido para frente, apressado ao seguir, qual não foi a minha surpresa quando ouvi dar um grito de horror. Parei sôfrega, o meu coração pulsou desordenadamente dentro de meu peito. Aquele grito de horror foi para mim como que um alerta terrível. Não seria a morte de um animal que o faria gritar com tanto horror, pelo contrário, seria uma exclamação de alegria, seria uma vitória para ele. Por que então aquele estranho grito? Queria correr, mas sentia-me presa no solo, tudo ao meu redor escureceu, tudo parou subitamente. Depois ouvi nitidamente o seu apelo. Madalena. Madalena. Ele sabia que eu estava perto, era um velho amigo de Edmundo, um renomado escritor, sempre fez parte do nosso círculo de amizade e sempre compartilhou das nossas caçadas. Tinha por Edmundo verdadeira admiração. Ouvi novamente ele gritar por mim, precisava ir ao seu encontro, mas ainda continuava presa do mesmo terror. Foi grande o esforço que fiz para conseguir me afastar de onde estava. Nesse momento ouvi mais vozes, eram outros companheiros que, alertados com os 2 tiros e, depois, com os gritos vindos da mesma direção, correram certos de encontrarem a caça ferida ou morta. Quando me aproximei, deparei com quase todos os convidados formando um círculo. Imediatamente surgiu à minha frente o sonho que tivera, era o mesmo lugar, tinha certeza, o mesmo círculo e a mesma expressão de dor, faltando somente ver meu pai, minha mãe e Angela para que o quadro estivesse perfeitamente idêntico. Foi então que dei um grito forte e agudo que repercutiu dolorosamente no bosque. Deparei-me com Edmundo caído e com o peito varado por uma bala. A camisa muito alva estava toda vermelha pelo sangue que ainda jorrava. Ajoelhei-me tomando a sua cabeça, apertei-a junto ao meu coração. Senti que blusa fora molhada pelo sangue de Edmundo. Passei a mão sobre a minha e os seus cabelos e depois sobre a ferida aberta no seu peito. Quando olhei, vi que a minha mão estava também vermelha do sangue, daquele que era a minha vida, o meu amor. Alucinada, olhava para todos, queria gritar, queria chorar, mas a minha voz estava presa, as lágrimas não vinham aos meus olhos. Ergui a vista para o céu e tive a impressão nítida de que ele estava escuro, muito escuro como o prenúncio de um grande temporal. Olhei para as árvores e elas estavam paradas como espectros, as aves não cantavam, tudo escureceu, tudo. Parece que fiquei muito tempo na mesma posição, assim como os nossos amigos que estavam também tomados de verdadeiro pânico. Vi emocionada quando o cão, que pertencia a Edmundo, aproximou-se, e muito perto do seu dono uivou lugubremente. Sentei-me sobre as folhas secas e coloquei, com cuidado, a cabeça inerte de Edmundo no meu colo. Ele já estava morto. O tiro tinha atingido certeiro seu coração. Ele morrera imediatamente. Em seu rosto, que ainda não estava com a rigidez dos cadáveres, podia-se ver o mesmo sorriso, o sorriso irônico que eu tanto gostava. Até a morte ele a recebeu com o mesmo desdém. Foi depois de muito tempo que o amigo de Edmundo, que estava perto da minha posição, aproximou-se e colocando as mãos sobre os meus ombros, titubeando, falou: Madalena, foi a fatalidade. Precisas ter paciência para enfrentar o teu infortúnio. Precisamos voltar. Amigas minhas me cercaram e com palavras repassadas de piedade pediram-me para que eu entregasse o corpo de Edmundo e, com elas, retornasse ao castelo. Com um gesto de desespero, gritei amedrontada, apertando com mais força, junto a mim o seu corpo. Só depois de muita luta foi que conseguiram afastar-me daquele lugar fatídico. Como uma sonâmbula me deixei levar.
Não sabia mais onde estava, nem para onde me levavam. Muitas horas depois foi que, aos poucos, fui recuperando a minha lucidez e pude então ver que estava nos meus aposentos, ainda cercada das minhas amigas e de minha criada. Num ímpeto levantei-me e, afastando todos do meu redor, saí correndo. Todos me acompanharam. Desci as escadas ainda correndo, abri com força a porta do salão e me deparei com o esquife, onde repousava para sempre o meu Edmundo. No umbral da porta fiquei estacionada como que acorrentada por pesadíssimas algemas. Queria me aproximar, mas debalde o esforço, estava paralisada no mesmo lugar. Dentro de mim senti uma dor aguda e o despedaçar de todas as fibras de meu coração. Tudo desmoronava, tudo. Era o fim de uma etapa do meu destino. Como poderia ressuscitar depois? É o que aturdida não pude precisar. Só o tempo é que iria demonstrar. Olhei para todos aqueles rostos fixos em mim e senti por todos um ódio feroz. Todos ali estavam à minha frente como haviam saído horas antes, fortes e bem dispostos. Todos. Só Edmundo foi o sacrificado. Odiei a todos desde aquele instante. E com um ricto profundo no meu rosto, jurei que saberia vingar. Vingar seria o meu lema. Vingar. Não teria mais Edmundo para impedir que eu agisse como queria. Vingança. Vingança. Edmundo foi sepultado no burgo ao lado dos meus antepassados. Uma simples laje e uma pequenina placa pequenina bronze, podia-se ler um só nome. Edmundo. Com letras de o seu sepultamento foi muito concorrido. De Paris inúmeros amigos vieram prestar-lhe as derradeiras homenagens. Todos os nossos convidados ficaram ainda uns dias fazendo-me companhia. Ângela não veio, nem mandou-me uma só palavra, assim como sua mãe e seus parentes. Uma semana depois os amigos foram despedindo-se, eu fiquei sozinha com os criados. Debalde amigas convidaram-me para acompanhá-las, porém eu a todas recusei. Precisava demorar-me mais uns dias no meu castelo. Foi com satisfação que recebi inesperadamente a visita do velho sacerdote que, sabendo tardiamente do que me acontecera, veio logo ao meu encontro. Fazia muito tempo que não nos visitava. Levei-o para o terraço, o mesmo terraço onde ele costumava conversar com minha mãe. Sentamos defronte um ao outro. Em silêncio ficamos alguns minutos, depois ele curvando-se para mais perto de mim, perguntou: Como passas, minha filha? Ao ouvir as palavras carinhosas do velho sacerdote, uma emoção imensa invadiu minhas lágrimas, que até então não surgiam nos meus olhos cansados, brotaram, caindo umas após outras sobre o meu rosto. Essas lágrimas puras foram as últimas que sinceramente derramei. Elas foram como um bálsamo caído na ferida aberta que eu tinha. Depois essa ferida foi aos poucos desaparecendo para só ficar a cicatriz, fazendo-me lembrar eternamente Edmundo. Inutilmente o meu amigo tentou consolar-me, pedindo: Madalena, olha para o alto, minha filha, e acredita que existe um Deus misericordioso, que os seus desígnios, apesar de difíceis de serem compreendidos, são justos. Muito justos. Ouvi silenciosa as palavras do sacerdote. Ele durante muito tempo não interrompeu-me, depois tornei a ouvir as suas palavras murmuradas bem baixinho. Ficaria tão alegre, filha, se conseguisse que acreditasse somente nisso. Deus existe. Fala, minha querida filha. Crês que Deus existe? Meu amigo, sempre moldei minha vida e meus atos numa norma traçada e obedecida fielmente por mim, e não será agora quando fui ferida, que irei fugir dela, aceitando uma doutrina em que sempre julguei errada e inútil. Sim, meu bom amigo, pois das múltiplas concepções dos intrincados dogmas das várias e complexas liturgias concebidas pelo homem, no decorrer de muitos séculos de anseios e dúvidas, para encontrar em paz as suas almas insatisfeitas e para as atribulações de suas vidas repletas de dolorosos e pungentes dramas,
de lutas tremendas entre si, divergências profundas nascidas do egoísmo e da injustiça. Criaram então diversas seitas que abrangem o mundo, esquecendo que Deus é somente força que, como um imã possante, atrai todos os fluidos ao centro vital e que depois irradia essa mesma força como tentáculos gigantescos, atirados a esmo na imensidão do infinito, e desses tentáculos, vindos da grande força criadora, é que, na concepção errônea dos homens e nas falsas religiões por eles criadas, inventaram essa divindade chamada Deus. Nessa divindade é que não creio, meu bom e querido amigo. Creio sim na força criadora que sempre está distribuindo os seus fluidos, criando novos e maravilhosos mundos, novos planetas e novos satélites. Duvidar dessa força portentosa é que é imerso dos homens, insignificantes átomos soltos nessa imensidão desconhecida chamada Terra, pobres pigmeus desprovidos de órgãos que lhes facilitem anteverem outros focos, negando assim essa maravilhosa força, para mas simplesmente, aceitarem com facilidade a farsa, sabiamente criada pelos astutos membros das várias crenças, de um Deus ora bom, ora vingativo, mau e cruel. Não, meu amigo, não creio nisso e não será agora que estou sofrendo, estou revoltada, que irei acreditar, torno a repetir. Jamais. Átomo que sou dessa força. Voltarei para novamente contribuir para o seu eterno rejuvenescimento. Ao ouvir as minhas palavras, o velho sacerdote sacudiu a branca cabeça compreendendo a inutilidade dos seus esforços. Tal como meu pai, jamais aceitaria os seus conselhos, eu marcharia até o meu fim pensando assim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Compreendai, meu padre, que eu perdi o meu único amigo. A minha dor é tão grande e tão profunda. Debalde tentava chorar, mas as lágrimas rebeldes não brotavam para aliviar o meu dolorido coração. O velho sacerdote não disse mais uma só palavra e, quando ergui a cabeça, vi, emocionada, que ele continuava a meu lado com o antigo livro aberto, lendo baixinho, e dos seus olhos claros e ainda bonitos deslizavam puras e sentidas lágrimas. Eu compreendia que era ainda pelo muito que amou minha mãe, que amava-me também. Ao término da visita, o velho sacerdote levantou-se e, tomando as minhas mãos para a despedida, disse com voz emocionada: Minha filha, eu continuarei o mesmo e, sempre que precisares, podes contar com a minha dedicação e o meu afeto. E sem esperar resposta, tomou o chapéu e calmamente começou a descer a escada. Depois tomou o carro que o esperava junto ao mesmo. Foi o velho amigo de minha infância, o único que recebi e continuaria a receber sem ódio no meu coração. No castelo fiquei ainda, muitos dias, entregue à minha dor, ao desespero. Sozinha nos meus aposentos, passava as noites sem poder conciliar o sono, levantava-me, abria a janela e ficava horas seguidas olhando para o céu estrelado. Olhando para a imensidão desconhecida que eu tanto admirava. E no turbilhão dos meus dolorosos pensamentos, no vazio da minha vida, qual náufrago desesperado envolvido nas ondas encapeladas, lutando ainda na esperança de salvamento, eu também debatia-me na angústia e no desalento, porém sem esperanças. O náufrago podia ainda encontrar salvação lutando ora com ardor, ora desesperado, por constatar que suas forças estavam diminuindo, mas lutava, porque podia dar-se um milagre, podia inesperadamente surgir lá ao longe o veleiro que viria arrancá-lo da morte certa. Mas, para mim, também naufragar no torvelinho da vida, não apareceria, tinha a certeza, o veleiro salvador. Não, ele não viria. Sempre que chegava à janela e olhava o firmamento estrelado, lembrava-me do velho amigo de minha infância e das suas palavras tentando convencer-me ao meu pai. Céu é a moradia das almas boas, eleitas do Senhor. Ah! Se pudesse acreditar nisso, se pudesse acreditar que realmente existe outra vida idêntica à da Terra e que lá fosse-nos possível avistar os nossos entes queridos, que lá pudesse rever Edmundo. Não. Nada disso é verdade. Depois da morte do corpo,
só restará a seiva fecunda que irá transformar-se em flores e frutos. Como é bom saber que depois que deixarmos de viver, o nosso corpo contribuirá para essa transformação estupenda. Porque tenho certeza disso é que ainda espero poder viver e gozar fartamente os meus dias. Depois darei a minha parcela à Mãe Natureza. Talvez essa minúscula contribuição faça desabrochar, nas campinas do meu burgo querido, alvinetentes lírios ou, no meu jardim, begônias rubras e rosas perfumadas. Tenho certeza de que o tempo me dará novamente a tranquilidade. Precisa, que esta angústia sufocante terá fim, ficará somente a lembrança imorredora de Edmundo. Essas ponderações, eu as fazia numa noite de insônia, precisamente no dia em que completava 2 meses da sua trágica morte. Ainda estava no burgo refazendo-me do grande abalo. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. No caminho da maldade. Em breve completaria 26 anos. Era imensamente rica, tendo gravado no meu coração uma grande dor e uma dolorida saudade. Desprezava e odiava todos aqueles que eram alegres e felizes. Compreendia que para poder viver teria de moldar a minha existência num plano todo especial. Jamais poderia olvidar Edmundo, jamais ele seria substituído, a sua lembrança ficaria para sempre gravada na minha vida, mas para poder viver teria de sufocar essa angústia que me oprimia. Cada dia que se passava mais ódio sentia. Para aliviar a minha dor, teria de fazer alguém sofrer, e assim iria fazer. Em uma noite de insônia, quando procurava dar novamente rumo à minha atribulada vida, não podia pensar que ainda teria de viver mais de meio século, e esse longo espaço de tempo eu empregaria exclusivamente para vingar-me. Mais de uma vez, em outras noites de insônia, perguntava a mim mesma: por que tenho esse desejo de vingar-me? Por quê? Pela morte trágica de Edmundo. Sim. Mas se foi, somente eu, que desejei e organizei a caçada. Fui eu que não quis atender ao pedido de Edmundo. Imediatamente arrependia-me de estar pensando assim e o ódio voltava ao meu coração. Resolvi voltar a Paris. Mandei avisar os criados para tudo preparar. No meu castelo ultimei as derradeiras ordens e, numa clara manhã, em companhia de minha criada voltei para reiniciar a minha vida na capital. Dessa vez, seria minha verdadeira vida na depravada sociedade, pois até então tinha vivido quase que desapercebida, ao lado de Edmundo. Era respeitada, pois ninguém ignorava os laços que a ele prendiam-me, mas desfeitos esses laços, afastada essa barreira, surgiriam rapidamente oportunidades que eu iria agora aproveitar. Quando aproximei-me do bosque, fiz a carruagem parar, desci sozinha depois de ter ordenado que ninguém me seguisse, enveredei pelo trilhozinho que ia dar no lugar exato onde Edmundo fora atingido. Caminhava devagar, ouvindo o estalar das folhas secas aos meus pés. No bosque tudo era alegria. O sol despontara brilhante e a passarada, em coro, cantava nos galhos verdes. Passei pelo pequenino regato, cujas águas claras placidamente corriam. Parei. Muito tempo fiquei revendo a minha própria sombra na água límpida, a minha cabeça doía, assim como o meu corpo. Abaixei-me com as mãos, molhei o rosto que ardia. Mais refeita, segui até o ponto onde ele esteve, sentei-me no mesmo lugar onde ele caiu. Fechei os olhos para poder reter com mais precisão o quadro que eu tinha vivo na minha retina. Os pássaros, indiferentes à minha dor, continuavam a cantar felizes,
esvoaçando e pousando nas árvores amigas. Quase revoltada com tanta alegria, comprimindo a minha cabeça, murmurava: Edmundo! Edmundo! Os soluços morriam na minha garganta seca. Minha voz desaparecia naquela imensidão verde e naquele trenado ritmado. A sua luz clara e quente era para muitos alegria e estímulo, só para mim é que tudo estava escuro e feio. Levantei-me cambaleando, quebrando galhos que atrapalhavam minha passagem e segui para o esconderijo que era perto. Resoluta entrei. Quando aproximei-me do vão que servia para a sala, parei ofegante. Desde a morte de Edmundo que não tinha mais voltado ao esconderijo. Ao contemplar o grande vão, de cujo orifício entrava o sol clareando tudo, desde o recanto onde se formava o divã de pedras até a tosca mesa, tudo estava abandonado. As almofadas atiradas umas sobre as outras e, na mesa, o vaso não estava. Com passos vacilantes cheguei ao divã e sentei-me. Que diferença daquela manhã quando aí estive pela primeira vez com Edmundo. Tudo vinha à minha mente, tudo. Senti o calor das suas mãos comprimindo as minhas, ouvia a sua voz terna, repetindo baixinho: Madalena. Madalena. Querida. Num gesto brusco, afasto os cabelos que, em desalinho, caíam sobre o meu rosto. Tapava os ouvidos para impedir de tornar a ouvir as mesmas palavras que torturavam-me. Os soluços doloridos saíam do meu peito sem que eu pudesse retê-los. Tinha os olhos completamente fechados desde o instante em que sentei-me no divã e, amedrontada, continuava receosa de abri-los. Tudo era silêncio no oculto esconderijo. Nem mesmo o trinado dos pássaros ali chegava, somente o sol é que o visitava. Depois de alguns momentos, foi que, vagarosamente, fui abrindo os olhos e olhando ao meu redor. Recostei-me nas almofadas, tinha um coração despedaçado, nada mais seria capaz de torná-lo feliz. E, não podendo impedir a emoção que invadia minha alma, deixei que as lágrimas corressem livremente. Sentia que elas brotavam mais sobre as outras, deslizando sobre o meu rosto. Chorei muito e, isso aliviou-me bastante. Levantei-me devagar e saí andando lentamente pelo esconderijo. Passava de leve as mãos sobre as pedras frias, em todos os recortes das pedras, revia fragmentos das passagens de Edmundo. Jamais, prometi a mim mesma, ninguém entrará neste esconderijo, ninguém profanará aqui a lembrança de Edmundo. Só eu. Este esconderijo será para mim como um templo. Quando a vida me torturar, e quando as saudades forem mais pungentes, virei aqui para reconfortar-me. Irei iniciar outra etapa da minha existência. Preciso viver, mas viver com ardor, viver violentamente, pois só assim poderei sufocar as saudades que sinto de Edmundo e o ódio que sinto em perdê-lo tão prematuramente. Viverei gozando com o sofrimento dos outros. Rirei daqueles que puder fazer sofrer. Serei dissimulada para conseguir ludibriar todos que depositarem confiança em mim. Terei, nas minhas mãos fidalgas, presos todos os incautos que vierem seduzidos pela magia dos meus encantos. Com eles brincarei até saciar o meu ódio e depois, então, os atirarei para bem longe, não dando ouvidos às suas súplicas e aos seus rogos. Tenho certeza de que eles virão loucos ao meu encontro, virão como as ingênuas mariposas atraídas pela luz brilhante que queimará as suas sutis asas. Mesmo pensando assim, ainda achava que os meus dias seriam longos, muito longos, que as minhas noites seriam intermináveis. Teria de engolfar-me no turbilhão do prazer, precisaria constantemente arquitetar distrações, festas e jogos para que as horas passassem mais rápidas e que eu pudesse, envolvida nesses constantes prazeres, olvidar por alguns momentos as saudades de Edmundo. Abrirei o meu palácio e o tornarei o centro mundano mais requintado de Paris. As minhas festas serão magníficas, tudo farei para que elas sejam disputadas com entusiasmo. Terei, aos meus pés, adoradores, que eu iludirei para depois poder rir quando eles estiverem sofrendo.
Assim pensava, sentada no mesmo divã onde passei momentos de alegria ao lado de Edmundo. O silêncio continuava o mesmo, assim como o sol que, indiferente ao meu desespero, continuava a clarear o esconderijo. Na estrada, os criados impacientes esperavam por mim. Precisava voltar, mas sentia-me presa àquele lugar de tão felizes recordações. Levantei-me lentamente e saí. Com passos incertos fui ainda até a beira do regato, abaixei-me e mergulhei as mãos na água fria. Senti um bem-estar delicioso. O regato corria mansamente e as suas águas cristalinas iam inundando fartamente aquelas terras férteis. Comparei a placidez das águas com a revolta do meu ser, porque eu não podia sentir dentro de mim tranquilidade e paz. Como devia ser bom poder viver tranquila, sem sobressaltos, sem ódio, devia ser assim como a placidez das águas do regato. Mas o que eu sentia dentro de mim era como a tempestade violenta que tudo arrasa, tudo destrói, tudo aniquila. Mais refeita, voltei para a estrada onde a carruagem e os criados esperavam-me. Sentei-me ao lado da minha criada e dei ordem para que seguisse. Recostei a cabeça, fechei os olhos e procurei adormecer. Estava exausta. As emoções sofridas na despedida do esconderijo tinham me deixado aniquilada. Tão cansada estava que adormeci indiferente ao barulho da carruagem. Só ao se aproximar do meu castelo foi que, sobressaltado, acordei. Afastei as cortinas para melhor poder ver as ruas. O movimento era intenso e, por onde passávamos, todos os transeuntes voltavam-se curiosas para verem as minhas ricas carruagens. Ao defrontar o meu palácio notei que estava sendo esperada por toda a criadagem, o grande portão estava aberto e o porteiro, atento. Quando a carruagem aproximou-se, imediatamente desceu um criado para abrir a porta da mesma e puxar a minúscula escadinha onde eu deveria descer. Subi apressadamente a grande escadaria, tudo estava na mais perfeita ordem, desde o salão até os meus aposentos. Mesmo assim, procurei um ensejo para censurar os criados, mas tudo estava tão bem organizado que me foi difícil encontrar o pretexto. Casualmente notei que diversos vasos estavam sem flores. Imediatamente chamei o criado e, com um olhar duro e rispidez na voz, perguntei: por que não foram colocadas flores nestes vasos? Não sabes que eu os quero sempre ornamentados? O criado, trêmulo diante da censura inesperada, titubeou e com dificuldade disse: esses vasos sempre foram ornamentados pela vossa criada particular e como estáveis ausente, deixamos assim ficar. Bela desculpa, seria melhor confessar que foi negligência e com desprezo subi para os meus aposentos. Quando desci para a refeição, vinha também disposta a procurar ensejo de censurar os meus servidores, únicos possíveis para o meu primeiro alvo. Ao transpor o grande e majestoso salão onde, na comprida mesa, um só lugar estava reservado, senti dentro de mim um abalo tão forte que foi preciso que eu me apoiasse imediatamente num console para não cair. A minha palidez foi tão visível que o criado, apavorado, aproximou-se reverente e falou: Alteza. Não deixei que ele terminasse a frase e com olhar duro respondi: o que desejas? O criado curvou a cabeça e, trêmulo, respondeu: desculpai. E vagarosamente retirou-se. Cambaleando, sentei-me e olhei para o lugar de Edmundo. Na minha mente perpassou, quando alegres, nós dois nos servíamos nesse mesmo salão e nessa mesma mesa, e agora, eu aí estava sozinha, completamente sozinha, e assim os dias iriam passar, depois os meses e depois os anos. Como eu poderia enfrentá-los? Como eu poderia viver sozinha nesse palácio imenso, onde cada recanto fazia me lembrar os meus entes queridos, agora todos desaparecidos para sempre? Onde quer que pousasse o meu olhar, estaria uma recordação dolorida, ora da minha mãe, de meu pai e de Edmundo. Estas, então,
seriam punhaladas profundas para o meu pobre e sofredor coração. Teria de afugentar de mim essas reminiscências, custasse o que custasse e, para isso, teria de dar novo rumo à minha vida. Dois caminhos apresentavam-se bem nítidos para seguir, duas estradas largas onde eu poderia caminhar folgadamente. A do bem, do amor, da justiça, como explicava o velho sacerdote, estrada essa que me levaria para o céu, moradia das almas eleitas do Senhor, mas para percorrê-la teria de ser humilde, teria de ser bondosa e teria de saber perdoar e compreender. Não, essa jamais seguiria, porque teria de ser humilde, nivelar-me aos pequenos e aos plebeus quando eu era nobre e rica. Porque teria de ser bondosa, de procurar amar aos outros quando eu não encontrava ninguém ao meu redor para dedicar-me afeto e, até mesmo, o único que me amava sinceramente eu o tinha perdido para sempre. Por que ser justa se não eram para comigo, se a minha vida era constantemente vigiada e, os meus passos, sempre seguidos com o fim exclusivo de maldosos comentários? Não, essa estrada não seguiria, e depois essa promessa de céu, da moradia das almas eleitas pelo Senhor, eu pouco acreditava. Essa estrada seria longa e cheia de obstáculos, só mesmo os abnegados a podiam trilhar, só aqueles que, como o velho sacerdote, sabiam renunciar aos prazeres da vida por uma falsa quimera. Não, jamais trilharia esse caminho, preferia seguir a estrada mais larga e mais fácil onde pudesse, engolfada no prazer e na alegria, esquecer a minha própria desdita. Todos esses pensamentos vinham à minha mente enquanto esperava o criado para servir-me. Momentos depois fui servida e, mais calma, saí para o grande terraço. Sentei-me no mesmo lugar onde costumava ficar com Edmundo. Ainda sentia-me exausto e o meu cérebro, também cansado, não conseguia coordenar as ideias, elas misturavam-se e por mais que eu tentasse fixá-las não conseguia, mas teria de fazer um esforço, precisava sair desse torpor. Teria de, imediatamente, participar a minha vinda e de reiniciar a minha vida mundana, pois só assim, engolfada nessas reuniões, é que poderia viver mais tranquila. Hoje mesmo participarei aos amigos da minha vinda e os convidarei para a minha próxima reunião, meditei. Tinha a certeza que essa reunião seria recebida com grande entusiasmo. Precisava pensar também nos meus vestidos, nas minhas joias, enfim, nos adornos necessários à minha volta à sociedade. Resoluta, fui para os meus aposentos e chamei a criada que prontamente atendeu-me. Mandei que abrisse os meus armários para que eu pudesse rever os trajes aí esquecidos há tanto tempo. Abertos os armários, fui com cuidado fazendo o exame meticuloso. Constatei que eles, apesar de riquíssimos, não estavam como eu desejava. Depois examinei os chapéus, as plumas, os echarpes. Tinha que imediatamente sair para ultimar essas compras. Pedi a carruagem. Com cuidado vesti-me para sair, pela primeira vez, depois da morte de Edmundo. Muito tempo fiquei parada junto ao grande espelho do meu quarto. Queria ter certeza se ainda seria capaz de despertar a atenção quando fosse vista. Queria e precisava triunfar. Foi com prazer que, olhando para o espelho amigo, vi refletida na sua transparente lâmina do mais puro cristal a silhueta de uma belíssima mulher, na apoteose magnífica de sua mocidade. Sim, pois eu estava com apenas 26 anos, era belíssima, assim dizia meu espelho. Podia sair tranquila que minha vitória estava assegurada. Depois de ter olhado mais uma vez para o espelho e ter dado outro feitio ao meu penteado, desci para tomar a carruagem que me esperava junto à escadaria. Tinha escolhido para esse primeiro passeio um delicado vestido de um suave tom verde, enfeitado de veludo de tom mais forte, no decote, onde sobressaiu meu busto perfeito. Tinha colocado um antigo camafeu e, em volta do meu pescoço, um discreto fio de pequeninas e translúcidas esmeraldas. Gracioso chapéu do mesmo veludo verde forte, todo envolto em gaze verde claro,
formando ao lado um grande e artístico laço. Para maior encanto dessa original toalete, levava um moderníssimo guarda-sol de rendas de um tom creme velho. Sentada na rica carruagem, dei ordens para que o criado me levasse a uma renomada casa de modas. Queria e precisava fazer compras, renovar o meu suntuoso guarda-roupa, depois iria à florista, ao cabeleireiro e, por último, então iria visitar uma das minhas amigas prediletas, Dama Fidalga, figura indispensável de todos os salões elegantes. No seu castelo realizavam-se as mais discutidas festas, assim como as mais suntuosas e extravagantes. Era minha amiga casada com um arruinado nobre que ela, facilmente, tinha preso com os seus milhões. Vivia ela engolfada nessas festas, sempre cortejada e tecendo em torno de seu nome os mais fúteis comentários. Indiferente, ela zombava de tudo e de todos. Era formosíssimo e volúvel, tirava da vida a melhor essência. Foi essa amiga que eu escolhi para ser a minha companheira inseparável. As nossas ideias eram as mesmas, ambas não tínhamos nenhum princípio moral nem religioso. Sabíamos compreender que a mocidade passa a ser e que a velhice é o ponto final de tudo. Com essas concepções arraigadas tínhamos, forçosamente, necessidade de empregarmos os nossos dias nos mais loucos divertimentos. Foi com viva alegria que ela recebeu-me no seu castelo. Logo ao entrar, foi ao meu encontro de braços abertos. Até que enfim, Madalena, voltaste. Não podia compreender como estava suportando, sozinha, aquele castelo sombrio. Sentamos no mesmo divã. Dize-me, querida, então estás mesmo disposta a viver agora ao nosso lado? Deves saber que a vida é curta, muito curta e que a velhice é dolorosa. Sim, estou resolvida, preciso viver para esquecer. Esquecer o quê? Pergunta, curiosa, a minha amiga. Esquecer Edmundo. Com uma risada clara ela respondeu. Mas ainda sentes saudades de Edmundo? Não é possível, há tanto tempo que ele morreu, Madalena. Vamos, querida, esquece. Amanhã darei uma recepção. Vem, pois aqui encontrarás velhos conhecidos que ficarão encantados com a tua presença. Será uma reunião encantadora, alguns poetas, músicos, pintores, elementos e cisplebeus, não resta dúvida, mas magníficos companheiros. Vem e verás. Tenho a certeza de que farás imediatamente uma esplêndida conquista, então esquecerás completamente o teu Edmundo. Quantos anos, Madalena, sacrificaste por esse amor? 10 anos. Como? Torna a repetir. 10 anos. Nova risada de minha amiga. Querida, como pudeste fazer tão tolo sacrifício? Não existe homem algum merecedor disso. Existe sim, respondi com a cabeça baixa. Tanto existe que eu o encontrei e vivi feliz durante todos esses longos e inesquecíveis anos, e ainda, é por esse amor, que eu quero e preciso da tua ajuda. Minha amiga tomou minhas mãos e novamente insistiu. Estou pronta para isso. Vem amanhã na minha festa. Madalena, és lindíssima e terás ao teu redor uma falange de adoradores. Continuas no teu castelo? Sim. Mas, sozinha? Não, com os criados. Ora, querida, criados são companheiros. Precisas mesmo de apoio, tens de enfrentar a vida, a nossa vida. Ainda conversamos muito tempo fazendo-me a minha amiga sabedora dos últimos escândalos. Ríamos bastante ao comentá-los. Depois despedi-me prometendo vir para a reunião do dia seguinte. Minha amiga acompanhou-me até a escadaria e mais uma vez disse irônica. Amanhã, Madalena, faze-te bem bonita, tenho guardada uma surpresa. Olhei curiosa para ela que, ainda rindo, tornou a dizer. Toma o meu conselho,
Faze-te bonita e espera a surpresa. Desci vagarosamente a longa escadaria e tomei a carruagem. Devagar deixei o rico palácio. Ordenei ao cocheiro para que me levasse, mais uma vez, a percorrer a cidade que me parecia desconhecida. Ao encontrar velhos amigos, notava em todos assombro ao me verem. Não parei, já cansada, voltei à minha residência. No salão deixei o chapéu sobre um console, depois dirigi-me para o gabinete de trabalho de Edmundo. Com passos vigilantes cheguei até a porta e abri. O gabinete estava mergulhado em densa escuridão. Tinham os criados ordens para só abri-lo quando eu determinasse. Era meu refúgio e seria durante toda a minha longa existência. Aproximei-me da janela e abri. Uma inesperada claridade o invadiu todo. Encostei-me na janela e fiquei olhando para a mesa de trabalho de Edmundo. Os mesmos objetos, que estavam na mesma posição, até uma folha de papel, com algumas palavras escritas, eu conservava. A mesma pena que escreveu os últimos capítulos do seu derradeiro livro, que ficou inacabado. Voltei-me para o lado onde estava o retrato de meus pais. Dor aguda assenti, vim para junto da mesa e sentei-me na mesma cadeira de Edmundo. Recostei a cabeça cansada no espaldar e fechei os olhos para melhor ver aqueles entes queridos. Aos meus ouvidos, como tênue sussurro, a voz delicada de Edmundo. Quando eu desaparecer, Madalena, aqui neste gabinete encontrarás o refúgio para tua dor e tuas saudades. Realmente era o meu único refúgio. Quando saí do gabinete de Edmundo, tinha um coração tão ferido e a minha alma tão dolorida, parecendo-me que tudo ao meu redor estava escuro e frio. Voltei para os meus aposentos, fechei a janela e todo o quarto ficou envolto numa tênue penumbra. Deitei-me pois tinha necessidade de repouso. Precisava coordenar os meus planos pois, no dia seguinte, iniciaria o meu retorno à sociedade. Há muito tempo afastada, não podia deixar de sentir-me um tanto amedrontada. Até então tinha sido protegida pela sombra de Edmundo, todos sabiam do nosso romance e, assim sendo, eu era um tanto respeitada, mas, agora que tudo tinha terminado e que ele estava para sempre afastado, eu previ o que seria a minha luta. Tinha certeza de que, logo na primeira festa, não me faltaria uma corte de galanteadores. Só ao lembrar-me disso, um frêmito de revolta sacudia o meu corpo. Um riso nervoso aflorou-me nos lábios ressequidos. Como poderia eu enfrentar tal luta? Tinha certeza de que jamais Edmundo seria substituído no meu coração. Ele aí imperaria enquanto eu tivesse um sopro de vida e aí daquele que tentasse fazer com que eu esquecesse. Tinha ódio de todos. Um ódio latente que fazia vibrar todas as fibras do meu ser. Sabia que, para acalmar esse ódio, precisava ver alguém sofrer. Sofrer como eu sofria. Queria tê-lo preso nas minhas mãos muito bem seguro, para poder primeiro iludi-lo com falsas juras de amor e, depois, quando quisesse, atirá-lo no mais completo desprezo. Então sim, me sentiria mais calma vendo que alguém também sofria desesperadamente, sem esperanças. Toda a minha vida pretendia empregá-la exclusivamente nisso, divertindo-me e procurando perder todos aqueles que tivessem a imprudência de se aproximarem de mim. Eu seria o foco brilhante de luz onde incautas mariposas viriam queimar as suas asas, para depois tombarem desfalecidas. Com esses pensamentos bailando no meu cérebro cansado, estive muito tempo até que ouvi passos abafados, que se aproximavam do meu aposento, e depois, muito devagar, vi surgir no limiar da porta o vulto de minha antiga criada que, preocupada com a minha demora em descer, veio saber o que eu precisava. Junto ao meu suntuoso leito, com uma reverência, perguntou se eu não desejava alguma coisa. Com um não ríspido, respondi. Ela então vagarosamente saiu. Todos os criados do meu castelo eram antigos servidores, porém agora estava resolvida a tomar outros mais jovens, pois desejando reiniciar novas reuniões.
Não queria que os criados velhos e curvos servissem, tomaria outros, deixando, entretanto, que esses continuassem nos mesmos postos. Teria de providenciar junto ao mordomo para que ele, depois, procurasse fazer as respectivas aquisições. Queria logo oferecer uma recepção. Pensei que seria também interessante organizar alguma festa no meu castelo no Burgo de Saint-Germain. Tinha tantos planos na minha mente para quando pudesse executá-los que, a mim mesma, causava admiração. Passei uma noite agitada, cheia de sonhos confusos e cansativos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No dia seguinte, muito cedo, já estava acordada. Levantei-me e fui abrir a janela que dava para o jardim. A manhã estava esplêndida, muito clara e fresca. O céu de um azul claro e riscado de pequeninas nuvens muito brancas. A passarada feliz voava pela imensidão desconhecida, um sutil perfume vinha das corolas entreabertas, e irrequietas borboletas de asas transparentes e multicores, ébrias de tanta luz e perfume, pousavam esbeltas nas hastes flexíveis. Recostada na janela, olhava extasiada esse belo espetáculo. Vi, depois, o meu cão favorito chegar preguiçosamente e deitar-se num tufo de verde relva, esticou com força o esguio corpo como para poder receber melhor os raios do sol, que despontava majestoso no horizonte distante. Ao seu lado um pequenino arbusto estava todo coberto de flores e, na relva verde, onde o meu cão repousava, pétalas murchas, mas ainda de um belo colorido, enfeitavam o recanto acolhedor. Tive vontade de descer para o jardim e procurar também um tufo de verde e fresca relva para repousar o meu corpo exausto. Que tranquilidade! Mas eu via no olhar do meu cão, de instante a instante erguia as longas orelhas para poder, parecia-me, ouvir melhor o trinado das aves. Que alegria estridente desses minúsculos passarinhos, livres e felizes, tendo o alimento certo e o amor sincero das suas companheirinhas fiéis, sem leis e preconceitos, gozando sabiamente a sua liberdade. Porque só o homem forjou a sua escravidão. Entretanto, ele foi o mais beneficiado pela natureza. Vi depois os jardineiros chegarem para o reinício da faina cotidiana, uns com os seus instrumentos de trabalho, outros com cestos apropriados para a colheita das flores que iriam enfeitar novamente o meu palácio. Nos seus rostos, já sulcados de rugas, eu via estampadas as lutas de muitos e muitos anos, trabalhos rudes e pesados para a manutenção da família numerosa. Mas que tenho eu com isso? Pouco me importa que sejam pobres e que tenham família numerosa, quero somente saber como fazem o meu serviço, para isso os pago muito bem. Afastei-me da janela e chamei a criada que logo estava à espera das minhas ordens. Tinha muito o que fazer nesse dia, precisava ver o meu vestido e as minhas joias para a recepção, à noite, em casa de minha amiga. Era a minha entrada inicial e precisava triunfar. Dei ordens à criada e desci para o salão. A noite chegou enfim. Fiz a minha toilette, cuidadosamente, sempre auxiliada pela criada. O meu vestido era riquíssimo, branco, de rendas antigas e bordado com milhares de pérolas. Escolhi para esse vestido o meu adereço de pérolas, o mesmo que tinha usado no casamento de Edmundo. Nos meus cabelos, artisticamente penteados, um delicado diadema também de pérolas, pronta. Olhei fixamente para o espelho e pela última vez interroguei. Estou bonita, espelho amigo? Vi refletida na puríssima lâmina a esbelta figura de uma formosíssima mulher na fase máxima de sua mocidade. Era bastante inteligente para compreender todos os meus encantos e deles saber tirar todas as vantagens. Constatando que eu estava impecavelmente vestida, tomei de sobre o console o leque e o minúsculo buquê de perfumadas flores e, altaneira, desci para tomar a minha carruagem de luxo e esperava-me perto que esperava a escadaria. D. cocheiro, assim como o outro criado,
ambos ostentando o traje de cerimônia onde se viam as armas de minha família, esperavam-me também pacientemente. Tomei a carruagem e dei ordens para que seguisse. Durante todo o percurso senti uma saudade pungente de Edmundo. O meu coração doía e, com esforço, tentava reter as lágrimas que teimosamente vinham aos meus olhos. Não podia esquecer um só instante aquele que tinha sido e ainda era a razão de ser da minha existência. Compreendia que, por mais tentasse olvidá-lo, jamais o conseguiria, jamais outro ocuparia no meu coração o seu lugar, mas, para sufocar essas saudades, eu precisava engolfar-me no torvelinho do prazer, precisava ter ao meu lado alguém que me quisesse para que eu então o fizesse sofrer como eu sofria. Apertava fortemente o leque e o buquê, e no meu cérebro confuso as mais estranhas ideias cruzavam. Tão entretida estava, que não notei que a carruagem já transpunha o grande portão da residência de minha amiga. Olhei pela janelinha e vi o majestoso palácio, todo iluminado, assim como a longa fila de carruagens. Aos meus ouvidos chegavam os acordes suavíssimos de linda melodia. Quando a carruagem aproximou-se, o criado imediatamente desceu para vir abrir a porta e descer a pequenina escada. No imenso terraço, grupos de jovens fidalgos conversavam animadamente. Quando subi os degraus de mármore e transpus o terraço, todos os olhares se convergiram para mim. Altiva, ergui a cabeça e com faceirice tomei a longa cauda do meu vestido e, sem me perturbar, caminhei para o salão onde minha amiga recebia os seus convidados. Ao me ver entrar, ela veio ligeira ao meu encontro e, com viva demonstração de alegria, disse: Madalena querida, até que enfim temos-te novamente ao nosso lado. Vem, quero logo te apresentar um querido amigo que terá imensa satisfação em conhecer-te. E tomando-me pela mão encaminhou-se novamente para o terraço. Mas quem é esse personagem que tens tanto interesse em apresentar-me? Perguntei curiosa. Verás logo. É um renomado artista que surgiu inesperadamente. Pintor maravilhoso, porém plebeu, mas não importa. É um homem encantador. Tenho a certeza de que, em sua companhia, passarás uma noite inesquecível. De mãos dadas nos aproximamos de um grupo formado, um pouco afastado. 4 jovens conversavam animadamente. Reconheci 3 deles, nobres pertencentes a riquíssimas famílias, o quarto era-me desconhecido. Calculei logo que era o pintor que minha amiga procurava. Fiz um movimento brusco e paramos logo. Minha amiga olhou-me assustada. Que é isso, Madalena? Estás trêmula como uma ingênua adolescente. E riu maliciosamente. Não, não estou assustada. Quero somente ver de longe se o teu amigo me interessa. Pois então, olha depressa e resolve. Parei meu olhar na figura distante do jovem pintor e, nesse rápido instante, compreendi que era justamente o homem que eu gostaria de conquistar. Alto, magro, de traços irregulares, cabelos negros e olhar forte, era perfeitamente o tipo que eu gostava. Detestava um homem de olhar tímido e rosto bonito. Vamos, Madalena. Vamos, respondi resoluta. Quando nos aproximamos do grupo, o pintor, ao ouvir qualquer coisa dita por um dos companheiros, deu uma gargalhada. Ao ouvir essa gargalhada, todo o meu ser estremeceu violentamente. Parecia que meu corpo tinha sido atingido por uma descarga elétrica. Aquele homem, que eu não conhecia, tinha feito vibrar em mim uma emoção adormecida. Aproximei-me. Minha amiga fez a apresentação. Notei imediatamente a surpresa de todos. Conversávamos alegremente quando a orquestra começou a executar convidativa a melodia. O pintor, então, numa reverência impecável, pediu-me para que lhe concedesse a honra dessa contradança. Prontamente acedi e, pelo braço do jovem artista, entrei no grande salão iluminado, onde outros pares já estavam formados. Dançamos muito e, mais de uma vez,
Procuramos refúgio num recanto florido do terraço onde podíamos ficar ocultos dos olhares curiosos dos convidados. Quando resolvi deixar a casa de minha amiga, o pintor já estava preso nas malhas da minha sedução. Conquista fácil, quase decepcionante. Não gostava de conquistas ligeiras, mas esse incauto pintor foi a minha primeira e fácil vítima. Dias depois, morria num duelo provocado por um minobre embriagado que dissera, numa roda de amigos onde ele estava, coisas desairosas a meu respeito. Repelido com palavras assintosas, foi provocado para um duelo onde pereceu.